Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à 10ª edição do Remute. Tudo bem, Chiesa? Boa tarde, Marcelo. Tudo bom, cara? 10 edições, estamos aí. Pois é, muito bom. Bom, primeira coisa, um recadinho. Hoje, por compromissos que a gente já tinha aqui na sexta-feira, está sendo gravada essa nossa 10ª edição. Então, se você colocar mensagem no chat, coloque mensagem no chat, mas infelizmente não poderemos responder na hora. Coloque nos comentários do vídeo que depois a gente vai responder tudinho nos comentários embaixo, tá bom? Mas não está sendo ao vivo excepcionalmente hoje. Mas de resto vai ser tudo igual aqui, vamos viajar pelo mundo da música, rock, tecnologia e tudo mais, como diria o Douglas Adams, né? E vamos já quente, né? Começando com o primeiro assunto. Vamos colocar na tela um diagrama. Que diagrama é esse, né? Ether, um monte de risquinho, quadradinho, e uma assinatura ali embaixo com o nome Xerox. Aí. Será que isso aqui é uma Xerox de alguma coisa? Eu achei que você tinha deixado passar batida essa Xerox aí. Não, é que esse cara aí, o Bob, trabalhava na Xerox na época, né? Então, essa semana a gente comemora aí 49 anos desse memorando. 22 de maio de 1973, a ideia do protocolo Ethernet foi primeiro documentada em um memorando que Robert Metcalfe escreveu em 22 de maio de 73. Ele trabalhava na época na Xerox e ele teve a ideia de fazer uma rede de computadores. Ele se baseou na AlohaNet, que era uma rede de computadores que existia numa universidade lá no Havaí. Ele estudou essa rede quando fez a tese de PhD dele, e aí teve a ideia de fazer essa rede conectando computadores, e a ideia do nome, éter, veio de uma ideia já antiga na física, que é o éter luminífero, que era um meio pelo qual a luz se propagaria. O pessoal tinha a ideia na época não do Metcalfe, mas séculos antes, que a luz se propagaria por algum meio, assim como o som se propaga pelo ar, pela matéria, a luz precisaria de um meio físico para se propagar, já que é uma onda. Mas depois, lá mais ou menos na época de Einstein, viram que a luz não se propagava por meio nenhum. Ela não precisava de um meio específico, não precisava do tal éter. Mas o nome ficou aí na filosofia, na física, ficou jogado esse nome aí, e ele resolveu, vamos usar isso, éter, né, por onde passaria a rede. E aí deu o nome de Ethernet, seria a rede sobre o éter. A primeira versão do Ethernet tinha velocidade aí de 2,94 megabits por segundo, e hoje em dia está passando os 800 gigabits por segundo. O Robert Metcalfe, na época que escreveu esse memorando, e esse é o desenho original que ele fez para avisar as outras pessoas que tinha essa ideia, ele saiu da Xerox em 1979, ele criou a Tricom, uma gigante da área na época, criando placas de rede, switches, hubs, e depois ele convenceu 3 pequenas empresas, a Digital, a Intel e a Xerox, a promoverem esse padrão Ethernet em seus produtos, em seus computadores, e até por causa das iniciais dessas 3 empresas, Digital, Intel e Xerox, passou a ser conhecido como padrão DICS. Foi só em 1980 que o I3E, o Instituto de Engenheiros Elétricos dos Estados Unidos, criou um comitê para padronizar as redes locais e a internet passou a ser padronizada com o nome 802.3. E aí nasceu a internet, que está aí até hoje. Todo computador que você compra tem uma portinha Ethernet. Pô, você falou da transmissão de usar a luz como uma fonte, né, em cima de algum meio de transmissão. No começo aí parece que tá evidente que a transmissão era feita através de pulso elétrico, né, Marcelo? Exatamente. A ideia do nome só, que veio do éter, né, que seria um meio que invade todas as coisas, está permeando todas as coisas para passar a rede. Mas a primeira versão realmente foi via cabo, coaxial, só depois de alguns anos é que veio a versão para par trançado e depois para fibra ótica. Que era isso que tinha lá na Universidade do Havaí, que tinha já tinha essa rede cabeada lá com cabo metálico, né? Se eu não me engano, a AlohaNet era sem fio, era uma rede de rádio, se eu não me engano, né? Posso estar enganado, mas era rádio. Tanto é que o esquema de transmissão do Ethernet, ele era um esquema de broadcast, né? Ele tratava de colisões porque era broadcast. E depois é que virou uma rede comutada com switches, né?
Então, se eu não me engano, o Alohanet era rádio. Ah, que legal. E hoje a gente tem ele já tinha uma visão aí realmente da transmissão. Nessa época já tinha fibra ótica. Eu lembro que tinha tem dados aí de fibra ótica na década de 60. Sim, sim, já tinha fibra ótica, mas era para transmissões de telecomunicações, ainda não era rede local, né? Não era usado em redes de computadores, né? Mas logo em seguida começou, né? E aí o Ethernet pegou a carona nisso. Claro, meio físico, né, cara? Os caras hoje transmitem de qualquer maneira, né? Infravermelho, onda de rádio, luz, pulso elétrico. Estamos E na aí, era alguns anos, das comunicações, né? e alguns anos depois veio o Wi-Fi, né? Usar a ideia do Ethernet para rede sem fio. Uhum. Muito legal. O nome dele é Bob? Bob Metcalfe, é Robert Metcalfe. Ele criou aí, um dos criadores do protocolo Ethernet e fundador da Tricom. Genial. Genial. O que Bom, nós temos aí? eu vou falar de uma outra coisa totalmente no outro sentido, né? Essa semana a gente está aí na penúltima semana aí de maio, entrando na última semana de maio, né? E essa semana a gente teve um dia emblemático aí, que foi o dia 23 de maio. A gente, inclusive, tem uma avenida aqui em São Paulo, que é essa daí, a Avenida 23 de Maio. Então, só para falar um pouquinho da história dessa avenida, dessa data, essa coisa emblemática aí, né? Como hoje não dá para a gente ter o chat aí com as pessoas e perguntar se alguém sabe da onde veio, não sei o quê, eu vou me antecipando aqui. Em 1932, a gente tinha passado aí por um processo. Minha mãe ainda conta essas histórias que ela viveu nessa época, né? A gente teve ali um governo do Getúlio Vargas no começo do século passado, que foi um governo que o pessoal gostou muito, um governo que foi muito bom. E depois o Getúlio Vargas, ele ficou, se não me engano, foi 8 anos no poder, aí ele saiu, né? E tivemos outros presidentes, agora não me lembro a cronologia aí, mas o Vargas voltou depois de 8 ou 12 anos com um golpe militar, né? Ele teve o apoio dos militares e ele deu um golpe em cima de eleições que o Júlio Prestes tinha ganho, né? Um paulista, ele tinha ganho as eleições de 1930, e aí ele fez um golpe de Estado e assumiu novamente o governo. E o pessoal tinha ficado muito impressionado com a primeira gestão do Vargas, só que ele veio numa segunda gestão, meio que nem Hitler, assim, sabe? Só que não tão extremista. Mas aí ele veio com uma gestão ditatorial, e aí o pessoal não curtiu, o povo não curtiu essa história, principalmente porque apoiavam muito o movimento do Júlio Prestes, né? Teve a coluna Prestes, tudo, então o pessoal apoiava muito o movimento do Júlio Prestes. Então, em 1932, teve uma rebelião, né? Teve uma revolução mesmo, né? Armada, que o pessoal queria tirar o Getúlio Vargas do poder, e aí os militares foram para cima e acabaram que mataram 14 manifestantes em São Paulo, né, durante uma manifestação que teve contra o governo do Getúlio, e dentre esses 14 manifestantes que morreram, 4 foram identificados, que a gente conhece eles como o Martins, Miragaia e o Drauzio Camargo, né, que a gente tem aquela sigla MMDC que a gente estudou no colégio, né? E eles exigiam, na época, que a gente tivesse uma Constituição e que fosse um país mais democrático, né? Então, na verdade, esse dia 23 de maio foi o dia onde teve esse embate e esses 4 estudantes, 2 da faculdade de Direito e 2 da faculdade, que eu não me lembro, acho que era de administração, eles acabaram morrendo, e eles ficaram como um marco,
né? A Revolução Armada mesmo começou no dia 9 de julho, que é outra data, outra avenida de São Paulo, e outra data importante aí que a gente acabou virando um feriado aqui em São Paulo também, que aí você tem o dia 23 de maio, que é o dia que os 4 jovens morreram, e aí você tem o dia 9 de julho, que é a data do início da Revolução Armada, né? Em homenagem, eles fizeram uma avenida aqui em São Paulo, que é a 23 de maio, que inicialmente era para ligar ali o Vale do Anhangabaú com o Parque do Ibirapuera, que já existia o Parque do Ibirapuera ali, já tinha aquela região onde o Marcelo estava mostrando ali que foi construído o obelisco. Inclusive, neste obelisco aí, estão os restos mortais dos 4 jovens, do Martins Miragaia e Drauzio Camargo, tá ali a sigla do lado do obelisco. E a 23 de maio, ela foi construída em cima de um córrego chamado Córrego Itororó, né, que não tem nada a ver com aquela musiquinha lá de roda que foi pro Itororó. Não tem não, foi no Itororó, beber água não é isso também não? Não, na verdade, essa musiquinha, ela tem uma outra história bem peculiar. Ela é da Batalha do Itororó, lá no Rio Grande do Sul, que faz parte da Batalha dos Farrapos, né? E ela tem uma analogia muito interessante, que fala assim, fui para o Itororó beber água, não achei uma morena que no Itororó deixei, né? O que ele está falando nisso daí? Eles foram até a Batalha do Itororó, porque tem o rio Itororó, lá no Rio Grande do Sul, durante a Batalha do Paraguai, o rio Itororó dividiu ali as forças armadas ali, eles tiveram uma batalha e morreu, se não me engano, cara, foi muita gente, tipo 1.300 pessoas de um lado e 1.800 do outro. Foi uma batalha bem sangrenta, e que eles falam que foram no córrego beber água e não acharam, porque o córrego ele estava com muitos mortos, muito sangue, muita gente não podia beber água lá, porque ele estava contaminado. E essa morena que ele foi procurar lá, na verdade, não é uma morena, é o comandante Moreno do Exército Paraguaio, que eles fazem essa alusão aí à presença desse cara. Tá, então, o córrego Itororó aqui de São Paulo não tinha a ver com o rio Itororó, que tem a ver com a Batalha dos Farrapos lá no Rio Grande do Sul. E aí foi construído essa avenida, né? E ela tem uma construção bastante interessante, né? Faltou verba, começaram a construíram um pedaço e tudo. Aí a gente tem aqueles viadutos que passam por cima da 23 de maio. Então, só um pouco da história da construção, já que a gente fala de tecnologia. Nessa época era para ter um túnel ali logo depois da Beneficência Portuguesa, onde você vê que a 23 de maio ela afunda, né? Você tem 2 morros ali do lado da 23 de maio, quando passa bem embaixo do espigão da Paulista, ali na região da Bernardino de Campos. Então, eles acabaram desistindo dessa ideia do túnel e fizeram esse rebaixo com 2 muros de arrimo do lado ali, para a avenida passar por baixo do espigão da Paulista, e faz aquela descida já com aquele visual bonito para o obelisco que você mostrou aí, chegando no Parque do Ibirapuera. Então, essa primeira parte da construção. As pontes que vêm antes disso, vindo sentido centro-bairro, né? Você tem ali a ponte do viaduto Pedroso e você tem o viaduto Dona Paulina e Condessa de São Joaquim, né? Essas 2 pontes, você pode olhar, quando você passa por ela, você vê que tem umas escadas que ligam ali a parte interna, né, que tem aquele gramadão bem largo no meio, e tem umas escadas que sobem ali. Bom, no viaduto Dona Paulina já existia o serviço funerário de São Paulo, que ficava ali, acho que até hoje está ali esse serviço funerário ainda atua ali no viaduto. Eu acho que está mesmo, Que é bem nessa região que você está mostrando aí, né? É o comecinho das obras aqui, da 23 de maio. Tá aí o viaduto Dona Paulina. Embaixo do viaduto Pedroso e do Condessa de São Joaquim, era para ser construído um metrô,
de superfície que ia por cima desse gramado, e as estações eram ligadas com essa parte superior aí, as estações eram em cima dos viadutos, então por isso que já fizeram esses viadutos com as escadas. Acabou que isso daí virou albergue, né? E hoje eu acho que está desocupado essa parte aí, eles desocuparam. E essa daí é a história da 23 de maio. Você queria comentar alguma coisa aí também, né, Marcelo? Sim, sim, bacana a história. Eu não sabia de parte dessa história aí. Inclusive, parece que são dois rios, né? Ali do Espigão da Paulista para o centro era um, e do Espigão da Paulista em direção ao bairro era outro, né? Porque né, você tem duas quedas ali. Não sei qual era o Itororó, se eu queria para o centro ou se queria para Ibirapuera, né? Mas o Itororó, a 23 está bem em cima dele, ele fazia esse curso d'água, né? Mas eles são acho que são dois, né? Um para um lado, outro para o outro. Aí tem que pesquisar depois. Então, né? Depois vira Rio Anhangabaú, né? Porque você tem o Vale do Anhangabaú. Então seria isso. Perfeito. Eles se juntam ali. Mas vamos continuar a história de onde o Kesa tocou aqui no assunto, lá onde estão os corpos do MMDC. E essa estrutura, né, é o chamado obelisco do Ibirapuera, ele é um mausoléu, porque é onde estão os restos mortais deles, eles fazem um monumento, e isso se chama mausoléu. Uhum. Agora eu quero pegar o gancho aqui, falar do que é um mausoléu. Bem, só por curiosidade, esse obelisco tem 72 metros de altura e foi inaugurado justamente em 9 de julho, só que de 1955, 20 e poucos anos depois da Revolução Constitucionalista. Agora, o que é exatamente um mausoléu, que esse obelisco, né, faz parte, é um mausoléu? O mausoléu é uma tumba grandiosa, normalmente construída para uma pessoa importante. Agora, o interessante é de onde vem o nome mausoléu. Você sabe de onde vem esse nome? De onde criaram esse nome? Quem souber, já põe no chat aí. Embora seja gravado, eu quero saber se vocês descobriram antes, hein? 1, 2, 3. O da direita na foto é o mausoléu original. Por que ele tinha esse nome? Porque era do rei Mausolo. O rei Mausolo mandou construir essa estrutura para abrigar futuramente os seus restos mortais. Ele era um governador de uma província persa do século IV a.C. E aí o seu túmulo ficou conhecido como Mausoléu de Halicarnasso, que era a região na época, chamava-se Halicarnasso. Atualmente é a cidade de Bodrum, na Turquia. E esse mausoléu é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que lindo! Então, essa é uma foto de uma reconstrução, de uma maquete, porque ele foi totalmente destruído ao longo da história. Só se tem desenhos, projetos, coisas que foram registradas sobre ele, mas não a construção em si, né? E nós temos outros mausoléus aqui. Temos um que é um mausoléu, e eu nem sabia, fiquei sabendo aqui na pesquisa, o Monumento à Independência, a foto à esquerda. Inclusive, este ano é o bicentenário da independência do Brasil, 1822-2022, e ali, perto do Museu do Ipiranga, tem esse monumento, e ali estão os restos mortais de Dom Pedro I. Estão ali em uma cripta abaixo desse monumento. Então, esse monumento é um mausoléu também. Tem mais gente ali, cara. Senão, eu fui já visitar esse mausoléu embaixo. É bem bonito, viu, Marcelo? É um passeio que vale a pena. Se não me engano, Dom Pedro I, Dom Pedro II e... Oh, meu Deus, tem uma mulher lá agora, eu não sei se é a Maria Quitéria, quem que tá lá também. Tem mais, tem 2 ou 3 pessoas que estão lá, os restos mortais de 2 ou 3 pessoas. E é bem bonito lá. Preciso visitar. E vai ser reinaugurado, né, o Museu do Ipiranga, aqui este ano, no bicentenário, se eu não me engano, né? Então temos que visitar lá. Agora eu queria mais uma curiosidade, pegando o gancho aqui. Sabia que existe um outro tipo de monumento muito parecido, mas que tem o nome de cenotáfio? Agora você me pegou. Cenotáfio é um monumento em honra a uma pessoa, a um grupo de pessoas, mas elas não estão enterradas ali. Os restos mortais estão em outro lugar ou em um lugar desconhecido.
Então chama-se, nesse caso, não mausoléu, mas cenotáfio. E aí nós temos dois exemplos de cenotáfio. Nós temos um à esquerda, que fica em Whitehall, em Londres, e o outro é o cenotáfio que fica no Panteão da Inconfidência, em um museu em Ouro Preto, Minas Gerais. Que legal. É isso. Nós temos dois exemplos aqui, um no Brasil e um em Londres, como cenotáfios. Quem vai em Washington, DC, lá nos Estados Unidos, vê cenotáfios que são em honra às vítimas, os soldados, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, lá onde tinha o World Trade Center, que foi, né, destruído naquele atentado, tem também um cenotáfio com os nomes. Porque tem o nome de todo mundo, né? Que legal. Chama-se cenotáfio. Cara, as igrejas lá na Itália, você tem a igreja de São Paulo, a igreja de São Pedro, todas têm restos mortais dos apóstolos, e isso daí também tem uma história que valia a pena um dia também a gente falar, porque cada história dessa de conseguir os restos mortais daquele apóstolo, trazer, isso era uma coisa de espião, os caras conseguiam trazer em barcos e camuflado e não sei o quê. Então tem umas histórias muito legais para fazer a Constituição já com essa propriedade, né, de que a igreja vai ser uma igreja dedicada ao apóstolo São Paulo, ao São Pedro, e aí tem que trazer os restos para construir a igreja junto com para ter a história já totalmente consolidada, né? Sim, para ter um fundo ali, um motivo para ter aquela igreja ali, né? Muito legal. E eu tenho mais uma curiosidade do dia 23 de maio, que hoje a gente está puxando uma história, puxa a outra. No dia 23 de maio, também do ano 2000, foi instituído, sabe o que, Marcelo? Não, tem ideia não. 2000? O dia de 2000, exatamente. Foi instituído o Dia Mundial da Tartaruga. Da tartaruga. Essa data foi criada pelo American Tortoise Rescue, celebrada pela primeira vez em 23 de maio de 2000. A iniciativa se espalhou por todo o mundo, entre ONGs e grupos de proteção ambiental, e o objetivo dessa data é promover o conhecimento sobre as tartarugas. Então, você sabe que existe uma grande variedade de espécies de tartarugas, né? Você tem as tartarugas terrestres, conhecidas como jabutis, você tem as tartarugas de água doce e água salgada, e ainda tem aquelas que vivem em água e em terra, que são chamados de cágados, né? E além dessa data, a gente tem o Dia Mundial da Tartaruga Marinha, que é comemorado dia 16 de junho, né? No Brasil, o Projeto Tamar, que foi fundado em 1980, ele luta pela preservação das tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Então, tá aí, dia 23 de maio, também, além de ter uma relação com a Revolução Constitucionalista de 32, é o Dia da Tartaruga. Muito bom. Sabia dessa não. Novidade. Sensacional. Vai, Marcelo, agora só deixa. Vamos lá, minha vez? Vamos aqui puxar mais uma história do Arco da Velha aqui para vocês. Uma história inusitada aqui. Fundada na tecnologia, mas tem um fundinho inusitado. Dia 23 de maio, olha lá, 23 de maio de novo, só que de 1908, há 114 anos, era o nascimento de John Bardeen. É um dos três que estão aí nessa foto, se eu não me engano, é o mais à esquerda, em pé. Quem foi John Bardeen? Um dos inventores do transistor, que revolucionou a eletrônica, né? A miniaturização eletrônica, que antes eram válvulas. Ele criou, junto com os dois colegas que estão na foto, William Shockley e Walter Brattain. E eles ganharam o Prêmio Nobel de Física do ano de 1956, justamente por esse desenvolvimento. À direita você tem uma réplica do primeiro transistor que eles inventaram. Olha só o tamanho da geringonça, que depois virou um negocinho de nada, né, uma pastilhinha, e depois ficou dentro, né, embutido de um circuito integrado, e hoje tem bilhões deles dentro de um processador, né? Mas o primeiro que eles criaram foi esse aí. Mas a história engraçada que eu queria contar aqui, ou inusitada, quando ele ganhou, né, o John Bardeen ganhou esse prêmio Nobel em 56, ele ganhou das mãos do próprio rei da Suécia,
Gustav VI Adolf. E o John Bardeen, ele tinha 3 filhos e levou só um lá para a cerimônia de premiação do Prêmio Nobel. Daí o rei olhou para ele e falou: "Ô, Bardeen, você só traz uma ocasião dessa importante assim, você traz um só dos seus filhos para a cerimônia?" Daí o Bardeen chegou assim: "Tá bom, mas prometo que da próxima vez que eu ganhar um Prêmio Nobel, eu trago os 3." Né? Fez essa promessa. E não é que em 1972 ele ganhou de novo o Prêmio Nobel de Física, só que dessa vez pelo desenvolvimento da teoria da supercondutividade. E dessa vez ele cumpriu a promessa e trouxe os 3 filhos nessa nova cerimônia de premiação. Ei, paizão. Teve que ganhar o Prêmio Nobel de novo para cumprir a promessa dele. E olha que ele foi a única pessoa até hoje que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel de Física. É única. Tem outras pessoas, mais umas 3 ou 4, que ganharam 2 prêmios Nobel, mas não de física, de outras especialidades. Que legal. Você vê que ele teve que ganhar um Prêmio Nobel de novo para poder levar. Isso é que é colocar a cenoura na frente, né, Marcelo? Pois é. Vou jogar lá uma história que eu tenho que cumprir uma promessa aqui, então vou me esforçar aqui para ganhar mais um prêmio. Muito bom. Já que você falou de Prêmio Nobel, essa semana a gente teve o aniversário, dia 24 de maio, aniversário de um Prêmio Nobel também, que é um músico. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu nem botei foto dele aí, mas não precisa, porque todo mundo conhece. Aniversário do Bob Dylan. Robert Zimmerman, em 24 de maio de 1941. Né? O Bob Dylan, ele é um cantor e compositor americano, né? Ele lançou mais de 40 álbuns desde 1964. Ele teve grande influência aí em cima de muitas bandas aí que apareceram, muitos cantores, né? E ele ganhou muitos prêmios ao longo da sua carreira, incluindo um Prêmio Nobel de Literatura de 2016 e 12 prêmios Grammy. Não é fraco não, hein? Não é fraco não, Bob Dylan, né, cara? É outro Bob, né? A gente falou de um Bob Metcalfe, né, do criador da internet, e agora um outro Bob Dylan. Perfeito. Pois é. Já que a gente falou de um aniversariante, hoje, que é o dia que está sendo transmitido aí o nosso programa, é aniversário da Ivete Sangalo, né? Dia 27 de maio de 72, Ivetezinha fazendo cinquentinha. E no dia 23 de maio, que a gente acabou de citar também, é aniversário de quem? De quem? Rubens Barrichello! Nossa. A gente fala rindo do Rubens Barrichello, porque tem todo aquele estigma de que é sempre o segundo, é sempre o atrasado, não sei o quê. Só que é um cara extremamente importante para a história do automobilismo também. Ele foi um cara claro, ele pegou a época do Schumacher, foi parceiro do Schumacher, então é difícil você ganhar quando você tem um cara na mesma equipe que é o Schumacher, mas ele foi um dos grandes responsáveis aí pelo desenvolvimento do próprio carro do Schumacher, né? A gente, de vez em quando, volta nesse assunto aqui do automobilismo, né? Posso emendar uma história, já que eu estou falando dos aniversariantes, Marcelo? Sim. Esse é o último aniversariante de 23 de maio ou tem outros dia 23 de maio? Vixe, deixa eu ver, 23 de maio... Não, tem da semana aqui, tem uma série de aniversariantes. Não, mas você sacaneou, você deixou... O último aniversariante de 23 de maio foi o Barrichello, né? Por que você deixou ele por último, de 23 de maio? Tem uma coisa contra ele? Não. Hoje não. Não. Então vai, emenda aí os outros aniversariantes. Bom, a gente aniversariou essa semana um monte de gente bacana também, inclusive Roberto Frejá, do Barão Vermelho, né? Que todo mundo conhece. O Lenny Kravitz. Frejá fez aniversário dia 21, nascido em 1962. O Lenny Kravitz fez aniversário ontem, dia 26 de maio, né? Mas aqui, quem a gente tem aqui? Klaus Meine, que é cantor do Scorpions, né, de 25 de maio de 1948. O Scorpions, até hoje, ele detém o recorde de single mais vendido de uma banda alemã. Né? Então, o Scorpions, ele canta em inglês, mas é uma banda originariamente alemã. Né? Então, eles detêm esse recorde. Aniversário também de John Fogerty, do Creedence Clearwater Revival. Aniversário do Charles Aznavour,
né? Nascido em 1924, ele está com quase 90 anos aqui, está com 88 anos. Aniversário do Morrissey, que foi vocalista do Smiths. Aniversário de um cara de tecnologia aqui também. Ah, não, tem um cara aqui, ó, o Robert Moog, que a semana passada a gente falou do oh, meu Deus, me deu um branco aqui do tecladista do Yes, do Rick Wakeman. Rick Wakeman, me veio o Richard Clayman e não saiu o nome da cabeça. Do Rick Wakeman, que a gente falou que o Rick Wakeman tocava em um teclado Moog, né? Que também foi um desenvolvimento desse Robert Moog, que ele foi o inventor do sintetizador. Ele construiu o primeiro instrumento eletrônico, um Theremin, aos 14 anos. Então, se ele nasceu em 34, o primeiro instrumento eletrônico, ele data aí de 1948, né? E o primeiro Mini Moog, que é um sintetizador compacto, fácil de usar, data de 1970. Ele morreu em 21 de agosto de 2005, aos 71 anos, né? Dois aniversariantes também falecidos, né, que fazem aniversário hoje, no mesmo dia, fariam, né, se estivesse vivo. A gente citou já o Vincent Price e o Christopher Lee. Os dois são Christopher Lee, muito bom. Essa semana, então? Faria aniversário, mas o Vincent Price, ele é nascido em 1910, 27 de maio de 1910, ele morreu em 93, e o Christopher Lee, ele é nascido em 27 de maio de 22 e morreu em 2015. Esses são alguns aniversariantes aí. E sabe que eu vou citar o Christopher Lee de novo hoje, né? Vou dar uma passadinha de novo. Então, eu nem vi que realmente era aniversário dele essa semana também. Então, mais um motivo para citá-lo novamente, né? Ah, que legal. Uma referência na minha última história de hoje. Então, só para eu terminar os aniversariantes aqui, eu vou contar uma história muito legal. Eu tenho duas histórias aqui. Quer intercalar? Não, deixa eu falar daqui do coisa que depois eu vou falar de uma outra banda que a gente falou da semana passada. Perfeito. Aí a gente... uma outra aniversariante de hoje, aí, dia 27 de maio de 57, é uma cidadã chamada... qual é o nome dela aqui? Susan, né? Quem que é essa Susan? Vamos ver aqui. Tem uma foto dela aí? Nascia Susan Janet Bellion. Alguém conhece essa Susan aqui? Essa que está cantando? Cara, uma coisa inusitadíssima é esse baterista que está aí. A gente falou do aniversário dele a semana passada também, ele já é falecido. É o Sid Vicious que está na bateria. E essa que está cantando é a Silks, do Silks and the Benches. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da história deste grupo. Né? Ele foi... a primeira apresentação desse grupo foi num festival, no Punk Festival, em 20 de setembro de 1976, em Londres, e a formação original da banda era a Silks, o Steven Severin no baixo, o Sid Vicious na bateria e o Marco Pirroni na guitarra. Para substituir o Vicious e o Pirroni, entraram o Kenny Morris e o John McKay, que ficaram mais tempo na banda, né? Aí, da onde vem esse nome da banda, Silks and the Benches? Né? Silks and the Benches. Boa pergunta. O que é isso daí? Silksy, né? Que é o nome que a Susan adotou, na verdade, ela vem, é um pseudônimo, né? Que vem da palavra Sioux, né? Que em português é Sioux, que remete a um importante grupo indígena nativo do centro-norte e nordeste da América do Norte. Né? Esse grupo se divide em dois subgrupos de indígenas, né? Os Catawba, né? Catawba, hoje que eles são extintos, e os Sioux, que são divididos também em três grupos, os Tetons, os Yactons e os Santres, né? Então, a Silks, ela adotou esse Silksy, né, para fazer o nome dela, que é Silksy Silks, né? E aí veio o nome da banda, Silksy,
and the Banshees. Então a gente já viu a origem do Silksy, e o Banshee, ele é uma outra palavra, ela se origina do irlandês arcaico, que é Benside, né? Que também é conhecido no irlandês mais moderno, Beanside ou Beansea, né? Que significa fada mulher, né? Então, Bean significa mulher e side, que é uma forma possessiva e obscura de uma fada, né? Então, os Cid são entidades oriundas de divindades pré-cristãs gaélicas, né? As Banshees, elas eram seres que previam a morte, né? Então, você é como se fosse aquele negócio das sereias, elas choravam e aquele choro podia ser ouvido a quilômetros de distância. Elas eram consideradas as mensageiras da morte, né? Então, quando uma pessoa da aldeia irlandesa morria, uma mulher era designada para chorar no funeral, né? A gente tem esse termo aqui no Brasil, a gente conhece como carpideira, né? Aquela mulher que vai nos funerais para chorar. Porém, as Banshees, né? Ou Banshees, elas só podiam lamentar para as 5 maiores famílias irlandesas, que eram os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Gladys ou os Cavanaghs. Nossa, né? Era elitizado então o choro. Também tinha essa história de ser elitizado. Você também tem, da mesma forma que você tem na Escócia, os clãs, Mac não sei o quê, MacGregor, MacBrien, McCartney. Você tem na Irlanda os ou alguma coisa, né? O'Neills, O'Brien, O'Connors, né? E aí Essas Banshees são essas fotos que você mandou também, não? Isso. Deixa eu mostrar aqui então. Essa daí era a forma com que elas se apresentavam, né? Elas também seriam chamadas seriam como se fossem fantasmas, né? Ou o espírito de uma mulher assassinada ou uma mulher que morreu ao nascer, né? Na Irlanda, aqueles que possuem o dom da música e do canto são protegidos por 2 tipos de espírito. Então, aí que faz a ligação da Banshee com a música, com o canto, né? Então, você tem 2 tipos de espírito. O espírito da vida, que revela profecias e são chamados de Fey, pois tem o dom da visão, e o espírito da maldição, que revela os segredos da má sorte, e para essa trágica mensageira recebe o nome de Banshee, né? Então, sejam qual for a origem das Banshees, elas aparecem sobre um dos 3 disfarces, né? Que é uma jovem e bela mulher, pode ser uma Banshee, como você vê em uma das imagens, só que ela é maltrapilha, né? Apesar de ser uma jovem mulher, ela está vestida com trapos, né? Pode ser uma pessoa repugnante e envelhecida, ou uma pessoa simplesmente esfarrapada, né? Então, são essas 3 formas, sempre com uma capa ou um capuz, uma roupa esvoaçante ou uma mortalha, e sempre muito pálida e com os cabelos compridos, negros, loiros ou ruivos. Então, as Banshees, a gente enxerga, né, nos filmes e tudo, o estereótipo disso daí, elas parecem bruxas, né? Mas você vai ver a Banshee presente em muitos filmes, jogos, né? Eles nomeiam como Banshee, você vai sempre ver esse nome, eu também não sabia de onde vinha. Então, ela tem todo esse arquétipo aí, né? E a Banshee também pode aparecer na forma de um animal, de um corvo, de um arminho, de uma lebre ou de uma doninha, que são animais associados à bruxaria. Então, você vê que elas têm essa ligação, essa aparência de bruxas, né? Essa daí é a história da Banshee. Então, a ligação com a música vem dessa história delas poderem prever e elas serem responsáveis aí por revelar alguns segredos, né? Elas têm essa ligação. Muito legal. E a Silksy, ela juntou, né? A Susan, né? Juntou então os índios norte-americanos com as Banshees irlandesas para montar o nome da banda dela. Muito bacana. Maluco, né? Pois é. E montou uma banda de punk rock. E foi referência, né? Ela tem toda uma importância aí no cenário musical, e dali saiu o Sid Vicious, que depois integrou
por muito pouco tempo o Sex Pistols, morreu muito jovem, né? Um dos que morreram ali com 27 anos de idade. Essa é a história. Legal, muito bom, Silks and the Benches. Agora vamos mudar um pouquinho a história aqui. Vamos apresentar outra faceta. Dia 24 de maio, data que a gente está, inclusive, gravando, né, esse episódio. Só que em 1844, há 178 anos, era inaugurada oficialmente a primeira linha telegráfica nos Estados Unidos, com o próprio Samuel Morse enviando uma mensagem da sala da Suprema Corte, lá em Washington, na capital, para uma estação lá em Baltimore. Então, essa foi a primeira linha, e ele enviou uma frase que era uma citação bíblica, que traduzida significa que coisas Deus tem realizado. Essa é a primeira frase transmitida pelo telégrafo oficial dos Estados Unidos. Na época, né, o Samuel Morse ele tinha criado um código, que a gente até comentou lá alguns capítulos atrás sobre os códigos, né, e Morse fez um dos primeiros códigos para se transmitir pelo telégrafo, e com esse código era possível transmitir 30 caracteres por minuto. E se a gente fizer um comparativo aqui, nos próximos 6 anos de crescimento, nós tínhamos mais de 19 mil quilômetros de linhas telegráficas instaladas nos Estados Unidos. Olha só como cresceu em 6 anos, de uma primeira linha apenas para 19 mil quilômetros de linhas telegráficas. Depois eu comparo com números atuais aqui de cabos de fibra ótica submarinas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Caraca. Mas como até curiosidade, né, no Brasil o telégrafo foi inaugurado anos mais tarde, em 1873, e a primeira linha ligou Rio de Janeiro, Belém, Recife e Salvador, e foi na presença de quem? Do sucessor do Dom Pedro, que você comentou ali, a gente comentou, né, quando falou do monumento ali 23 na Ipiranga, né? Na presença de Dom Pedro II. Então, ele foi o fomentador do telégrafo no Brasil, e ele estava presente ali quando fez essa conexão, a primeira conexão telegráfica no Brasil em 1873. Ele é considerado o patrono das telecomunicações, não? Aqui no Brasil? Não diria que é o patrono, mas ele é muito bem considerado nessa área da ciência no Brasil, né? Ele era muito fã de ciência, né? Foi um dos primeiros a ter uma linha telefônica lá diretamente, lá com o Graham-Bell, né? Ele adquiriu as linhas telefônicas, então ele foi pioneiro em muitas coisas de tecnologia no Brasil, né? E porque isso tem a ver com a história que você contou outro dia do Randon, né? Sim, o telégrafo, daí o Rondon foi desbravando tudo isso anos mais tarde para colocar para o norte e para o oeste do Brasil, né? O nosso velho oeste, né? Mas no ano seguinte, né, depois que inaugurou em 1873, no ano seguinte era completada uma conexão já com a Europa, entre Recife e Carcavelos, no Portugal, passando por Cabo Verde e Ilha da Madeira. Então, já no ano seguinte, já havia esse cabo passando do Brasil para a Europa para ligações telegráficas. E aí na foto você vê a estátua de Samuel Morse, que está lá no Central Park, em Nova York. Temos aí um desenho esquemático da sua estação de transmissão telegráfica, como ele tinha imaginado, projetado, e do lado direito o código do Morse, né, como é que eram compostas as letras e os números no código Morse. E muita gente conhece até como é que se transmite SOS em código Morse. O o S são 3 pontinhos e o O são 3 traços, né? Então fica 3 pontinhos, 3 traços, 3 pontinhos. É o código internacional do SOS. Mas aí eu vou continuar com duas curiosidades. Uma é que é comparativo com os cabos hoje em operação. Temos uma foto à esquerda mostrando atualmente quantos cabos óticos submarinos nós temos. Tem mais de 400 cabos submarinos lançados pelo mundo. Cabos de fibra ótica, obviamente não mais de telégrafo, né? São cabos de fibra ótica e são mais de 400, totalizando mais de 1,3 milhões de quilômetros. Sendo que o mais longo deles tem 20 mil quilômetros de extensão.
Olha só que louco, né? Então, Caraca. 100 e poucos anos depois, como é que a gente colocou cabos interligando tudo? Que legal, hein, cara? Esse desenho é muito bacana. Agora, na foto anterior, eu tinha colocado a estátua de Samuel Morse, lá em Nova York. Sabe que tem um Aham. outro cara com uma estátua lá em Nova York, que é brasileiro? É esse cara que tá aí do lado? Essa é uma estátua de um brasileiro que está lá em Ixi, Nova York. Ele quem está na será? Sexta Avenida, na Avenida das Américas, junto a um dos parques, lá perto do Bryant Park. Quem é? José Bonifácio de Andrade e Silva. Né? Caraca. É primordial aí na época de Dom Pedro, como regente, como tutor de Dom Pedro II, conselheiro, né, primordial aí para a independência do Brasil também. É tão importante que tem uma estátua lá em Nova York. Pouco brasileiro sabe que tem isso lá. Eu passei sem querer na frente dessa estátua quando estive lá e até tomei um susto. Nossa, quem é esse cara aqui? E aí é o nosso Bonifácio. Que legal. O nome tem acento e tudo lá? Não, tá lá só embaixo, não sei se dá para ver, tá pequeno, tá só escrito Andrada. Acho que Ah, deve ter uma plaquinha do lado contando a história, né? Mas assim, aham. bem grande, escrito embaixo, aqui onde está o cursor aqui, está escrito Andrada. Que legal. Que bacana. Pois é, coisa que a gente nem sabe sobre o Brasil por aí, né? Não, e a gente às vezes não sabe da nossa própria história, e você vê que lá fora o pessoal valoriza alguns atos interessantes, né? Essa semana Sim. a gente podia falar, inclusive, do Bolívar, né? Que tem coisas que aconteceram nesse período de maio aí também com relação à Revolução, mas como não era da nossa história, eu acabei não coletando aí, mas tem relato, tem coisa para falar da independência das Américas em geral, né? Porque a Bolívia, que é o país da onde saiu o Bolívar, né? Da onde nasceu o Bolívar, ela percutiu todo esse movimento, mas a América do Sul tem uma grande influência aí todo nesse processo de libertação aí, de independência de colônias aí, das suas colônias, por conta do movimento do Samuel Bolívar. Mas não vai faltar oportunidade, né? Quando a gente fizer o volume 64, 62, daqui a um ano, né? Que estamos no 10, mais 52 vai ser o 62, aí você fala do Simão Bolívar aí. Isso daí. Mas enquanto isso, você quer falar de alguns aniversários, outras pessoas aí? Então, tem uma outra coisa interessante, que a gente falou muito do dia 23 de maio, tem uma outra coisa interessante que aconteceu no dia 23 de maio de 1969, cara. Foi um marco aí na história musical. Foi lançado a ópera rock Tommy, do The Who. Né, a gente vira e mexe, a gente fala do The Who, esses quatro caras aí, né? O Pete Townshend, Kate Moon, John Entwistle e o Roger Daltrey, né? O Tommy, ele é o quarto álbum de estúdio da banda, né? E o primeiro que levou essa pecha aí de ser uma ópera rock, né? Essa obra foi composta pelo Pete Townshend, que é considerado um ícone, né? Um gênio musical, né? Tem duas faixas do John Entwistle e uma das faixas é creditada ao Kate Moon, o baterista, mas na verdade ela foi composta pelo Pete Townshend. Uma das faixas também é de um que teve aniversário de morte essa semana aí, que foi o Sonny Boy Williamson II. A gente falou do Sonny Boy algumas edições atrás, porque seria aniversário dele, que teve uma grande contribuição aí no blues, foi um guitarrista de blues americano, e faleceu dia 25 de maio de 65. Mas vamos voltar a falar da obra do Tommy, né? O Tommy, para quem não viu o filme, não ouviu as músicas, não ouviu o disco, né? Ele é uma biografia fictícia de um ser chamado Tommy Walker, né? O pai do Tommy, conhecido como Capitão Walker,
ele foi considerado perdido em uma batalha durante a Primeira Guerra Mundial, e ele retorna inesperadamente em 1921, onde ele encontra a esposa dele com outro homem. Então, na versão original, o Capitão Walker ele mata o amante da esposa, e enquanto Tommy, com 7 anos de idade, ele presencia esse ato de violência do pai através de um espelho. Os seus pais forçam ele a acreditar que ele não viu, ele não ouviu e não vai falar nada para ninguém, né? Consequentemente, o Tommy se torna surdo, cego e mudo, né? E aí, nesse mundo escuro que ele vive, né, sem conseguir falar, sem conseguir enxergar e sem ouvir, né, ele tem dentro da cabeça dele a visão de um estranho vestido de dourado com uma longa barba que provavelmente tem uma ligação com uma figura paternal. E essa visão leva ele numa jornada espiritual. Então, durante toda a sua infância, ele sofre abusos por parte dos pais e familiares, e ele vai interpretando essas suas sensações físicas com a música. Quando ele é adulto, ele encontra uma máquina de pinball, né? Que todo mundo já deve ter jogado o fliperama lá, o pinball, né? E ele se torna mestre no jogo e começa a ter um séquito de fãs ali, né? O Tommy finalmente ele é curado quando um médico coloca ele na frente de um espelho e a sua mãe, melindrada percebendo que ele enxerga o próprio reflexo, ela estilhaça o espelho, né? Posteriormente, o Tommy assume o manto do Messias e começa a levar os seus seguidores à luz, como aconteceu com ele, né? Mas essa mão pesada do culto e a exploração por parte dos parentes provoca uma revolta contra ele mesmo, né? Então, a história termina com o Tommy se fechando novamente no mundo dele, depois dessa rebelião, voltando às suas fantasias, tá? Essa história original, ela foi adaptada, e no filme você vê que não é exatamente o pai que mata o amante, e sim o contrário, né? O amante mata o pai. E a história não se passa mais logo depois da Primeira Guerra, ela se passa depois da Segunda Guerra, que o pai fica perdido por um longo tempo, e ele retorna em 1951, né? Então essa é a história do Tommy, que vale muito a pena assistir o filme, ouvir o disco, né? Como o Jesus Cristo Superstar, essas óperas rock da década de 60, 70, elas têm uma importância histórica muito grande. Não vou dizer que as músicas são as músicas mais gostosas, mais legais, mas é uma ópera, né? Ela tem aquelas nuances, aquelas variações que às vezes tornam a música pouco comercial, pouco não tão gostosa de ouvir, não dentro de um padrão. Mas o que é interessante é que as músicas desencadeiam umas nas outras, contando uma história. Então, esse é o grande legado que a gente tem dessa ópera, né? Então, é muito legal. Foi aniversário do lançamento, aí, dia 23 de maio, da ópera rock Tommy. Mais uma vez aí o The Who na tela. É muito bom. Hoje o pessoal está acostumado a ouvir segundos da música e já muda, né? Não é nem o álbum mais que o pessoal ouve. Ouve a música, metade da música, já ouve o refrão e cai fora, né? E aí você tinha uma ópera rock, você tinha um álbum inteiro com nuances, sobe, desce, fica rápido, devagar, como era também as músicas clássicas, né? Vocês têm os movimentos aí, o adágio, o andante, o allegro, né? Que são vários andamentos diferentes, né? Não pode ficar a música o tempo todo do mesmo jeito, né? Mas, e uma ópera é uma peça de teatro musicada, né? Então ela tem um enredo e ela segue isso do começo ao fim. E às vezes, para encaixar uma palavra, encaixar uma coisa, você tem que fazer uma variação na melodia para você ter aquilo lá. Então não fica naquela batida comercial que o pessoal está mais acostumado. Uhum. E Mas se você de novo.
Mas se você me permite, vou fazer uma citação desse cara aí, o Kate Moon. O The Who, né, cara? O The Who é uma banda que deixou muita história, né, cara? Então, só para citar aqui, também no dia 20 de maio, né, que na verdade foi a semana passada, num show que o The Who fez, o Pete Townshend e o Roger Daltrey, né, o guitarrista e o vocalista, eles cansaram de esperar o John Entwistle e o Kate Moon, que não chegavam nunca para fazer o show, e eles colocaram um baixista e um baterista que estava ali no meio da galera para fazer o show com eles. Chamaram os caras, vocês conhecem as músicas do The Who? Conhece. Então sobe aí, vamos tocar. E os caras, depois que os caras chegaram no meio do show, já tinha rolado acho que 1 hora de show, quando eles chegaram, né? O show aconteceu em Windsor, dia 20 de maio de 66, e eles chegaram no local no meio do show, e o Pete Townshend jogou a guitarra em cima do Kate Moon, que é esse doidão aí, né? E ele decidiu abandonar a banda por 1 semana, depois acabou voltando. E essa história se repete, né, cara? Teve um outro caso também, que foi... eu não tenho a data aqui certinha, deixa eu ver se eu acho aqui. O Kate Moon, cara, ele teve muito problema com drogas, né, cara? Então, tá aqui, ó. Em 20 de novembro de 73, o Kate Moon, ele num show na Califórnia, ele tinha consumido ali uma mistura de sedativos e não sei o quê, e ele entrou no palco e foi tocar. Depois de 70 minutos tocando, ele perdeu a coordenação e caiu, né? E acabou parando a bateria no meio do show. Aí os assistentes foram lá, os holds, tiraram o Kate Moon do palco, e o Roger Daltrey perguntou se alguém na plateia sabia tocar as músicas do The Who. Subiu um baterista chamado Scott Halpin, e de 19 anos, ele subiu e concluiu o show, enquanto o Kate Moon era reanimado no chuveiro. O Scott, esse baterista que subiu no palco, ele ganharia um prêmio da revista Rolling Stone naquele ano por essa participação salvadora, né? E o Kate Moon, ele teve uma história muito triste na vida dele, apesar, junto com essa história de consumo de drogas e álcool, né? Mas, por exemplo, ele teve em janeiro de 70, que foi o ano que eu nasci, o mês que eu nasci, né? Ele arrumou uma briga com alguns skinheads quando ele saía de um pub em Londres, e o segurança dele, que era amigo pessoal, músico, amigo pessoal, motorista, chamado Neil Bolland, ele conteve o tumulto e levou o Kate Moon ali até o carro. E o Kate Moon estava tão assustado com essa história dos skinheads, que eles queriam bater nele, não sei o que, ele entrou no carro com pressa, ligou o carro e saiu correndo com o carro, né? Alguns quilômetros depois ele notou que o Neil Bolland não estava no carro com ele, né? Ele não tinha conseguido entrar no carro e ele ficou preso nas engrenagens. Ele foi arrastado por quilômetros até que ele faleceu, né? A justiça britânica acabou inocentando o Kate Moon, justificando que essa situação proporcionou desespero que resultou no falecimento do cara. E isso foi o estopim aí para ele se afundar ainda mais nas drogas, né? Em 76, o Kate Moon resolveu se tratar desse consumo de drogas, e ele tomava um remédio chamado clometiazol para interromper as convulsões causadas pela abstinência. E ele ficou 2 anos limpo, sem tomar isso daí, né? E em 78, num jantar que ele foi com o Paul McCartney e a Linda McCartney, ele não tinha bebido, né? Mas ele teve uma crise muito grande, e quando ele chegou em casa, ele consumiu 32 cápsulas desse remédio, né? E ele veio a óbito nesse dia, sendo que a autópsia identificou que das 32, 26 cápsulas, o organismo não tinha nem começado a dissolver no organismo. Então, ele morreu de overdose, mas não exatamente das drogas conhecidas, né? Ele morreu desse clometiazol, aí, o remédio que ele tomava para conter a abstinência. Nossa, que história, hein? História trágica final dele, né?
Essas histórias, né, desses astros da música nunca são muito dentro da casinha, né, Marcelo? Infelizmente, né? Esses caras são permeados de histórias muito malucas mesmo. Então, mas isso daí era só para a gente remeter ao lançamento da ópera rock Tommy. Muito bom. E aí vamos para a última história do dia, da tarde, para quem está vendo à tarde, né? Que já coloco aqui um cartaz de um filme icônico que estreou no dia 25 de maio de 1977, há 45 anos. Estreava Star Wars nos cinemas. Eu fui ver. Na época era conhecido somente como Star Wars, depois é que virou episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Você assistiu esse filme no cinema? Eu assisti, eu não entendia por que ele tinha virado episódio 4 se foi o primeiro. Pois é, né? Na época já me tinham contado uma história que o George Lucas tinha imaginado 3 trilogias e essa seria o primeiro filme da segunda trilogia. Então, na época existia esse rumor, né? Então, quando ficou o episódio 4, eu imaginei que fosse isso e depois, obviamente, foi confirmado, né? A gente falou dois volumes atrás sobre esse dia 25 de maio ter se tornado o dia da toalha. Lembra lá do Guia do Mochileiro das Galáxias? Foi 2 semanas depois que morreu o autor do livro. Então, é esse mesmo dia, 25 de maio, estreou em 77 o Star Wars, 25 de maio de 2001 virou o dia da toalha. Mas eu queria dar uma virada aqui na história. Queria fazer uma referência aí a um dos atores aí desse filme. Só que não vou pegar a carona nos principais ali. Vamos pegar um ator que talvez poucos tivessem reparado. Está vendo esse ator à direita? Ele não é foto do filme. Esses são filmes anteriores dele. Tem que botar a foto na tela, não apareceu a foto. Ah, desculpa. Nossa senhora, achei que estava já a foto aí na tela. Temos aí o cartaz do filme Star Wars, à esquerda. E à direita é um dos atores que trabalhou no filme, mas não é foto do filme, é foto de filmes anteriores. Você lembra que ator, que personagem ele fazia? Caraca. Não é o Chewbacca, não, né? Não é. Não, ele não aparecia fantasiado assim, não. Ele era não me lembro. Tarkin era o comandante da Estrela da Morte. Braço direito lá do Darth Vader. Ele que comandava a Estrela da Morte, destruindo os planetas. Só que lá no filme ele estava mais velho, né? Eu acabei não pondo foto dele no filme como o comandante, né? Mas quem é esse ator? Ele era um amigo de Christopher Lee, por isso que eu vou citá-lo aqui. Ele era Peter Cushing. Peter Cushing, ele é um ator já que fez mais de 100 filmes em sua carreira. Christopher Lee, inclusive, foi chamado para ser esse comandante da Estrela da Morte, mas acabou recusando e ficou o papel com Peter Cushing. E esse Peter Cushing, ele atuou em muitos filmes de horror, principalmente nos anos 1950. E fazendo um link com episódios passados nossos, lembra que a gente falou de Frankenstein, de Drácula? Pois o Peter Cushing foi 6 vezes o Barão Frankenstein e 5 vezes Dr. Van Helsing, o arqui-inimigo do Conde Drácula. Então, a foto de cima, ele está como uma das vezes que ele fez o Barão Frankenstein, embaixo, uma das vezes que ele foi o Dr. Van Helsing. Que legal. Peter Cushing, ele morreu alguns anos atrás, aliás, vários anos atrás, ele morreu em agosto de 94 e nasceu justamente em 26 de maio de 1913. Então, eu ressaltei ele porque também nessa semana, além de ser comemoração da estreia de Star Wars, também seria aniversário de Peter Cushing. E ele era tão amigo de Christopher Lee que no funeral de Peter Cushing, o Christopher Lee fez um discurso lá, no funeral. Né? E fazendo um pouquinho mais além também, nós temos mais uma comemoração conectada aqui, que é o lançamento do romance Drácula, de Bram Stoker, que foi em 26 de maio, só que de 1897. Então, mesmo dia de aniversário de Peter Cushing, foi o lançamento, só que em 1897, do romance Drácula, de Bram Stoker. E Peter Cushing atuaria aí como
Van Helsing, 5 vezes, que é personagem desse romance, né? Agora, quem são esses dois que estão à esquerda e à direita na foto? A esquerda é bem conhecida a foto, né, Marcelo? É mais conhecida, a direita não, né? A direita não. Tem histórias, né, não confirmadas de que Bram Stoker se baseou em 2 personagens históricos, além de toda a mitologia e todo o folclore que havia sobre vampiros, para criar o seu personagem Conde Drácula. Um deles, à esquerda, é Vlad III, conhecido também como Vlad Tepes ou o Empalador. Ele foi governante e herói de uma região da Romênia lá no século XIV. Império Austro-Húngaro ali, né? Naquela região do centro europeu ali, numa época aí no final da Idade Média, né, uma época bastante conturbada. E o nome dele é Vlad, né? Acho que é Vladimir o nome dele, e era filho também de um outro Vlad. O pai dele, o Vlad, pai, ele era conhecido como Vlad Drácula. Já é um nome bem parecido com Drácula. Só que Drácula, o que significava na época? Dragão, porque o pai dele ganhou um símbolo, né? Porque ele era membro da Ordem do Dragão. Da Ordem do Dragão. Ordem, né? Então, a Ordem do Dragão. E em romeno, na época, dragão era Drácula. E ele, Vlad III, filho de Vlad Drácula, adotou o nome Drácula, porque em romeno, colocar um A no final do nome significa filho de. Então, Drácula é filho do Drácula, ou filho do dragão. Então, né, conta, né, as línguas, más línguas, é que o nome Drácula de Bram Stoker pode ter a ver com o nome, né, o apelido de Vlad III, que era Drácula, porque era filho do dragão. Mas atualmente, no romeno moderno, Drácula significa diabo. Então pode ser que, na verdade, o Bram Stoker pegou o nome achando que o significado era diabo, né? Essa é uma das histórias. A outra é a foto da direita, que é a foto de um quadro, obviamente, de uma nobre húngara do século XVI, viveu então um pouco depois do Vlad, que era Elizabeth Báthory. E ela era possivelmente uma serial killer. Ela teria torturado e matado centenas de jovens. E dizem as más línguas que ela se banharia no sangue deles, sangue de virgens, para se manter jovem. E ela foi condenada. Não se sabe se essas acusações realmente eram verdadeiras ou não, ou se eram a oposição política lá, mas ela acabou sendo condenada a viver o resto da vida dela confinada num castelo lá, não pôde nunca mais sair, perdeu tudo e foi condenada por isso. Inclusive, ela está no Guinness Book como a mais prolífica assassina de todas, tendo matado mais de 600 pessoas. Caraca. Então, essa é outra história que pode ter inspirado o Bram Stoker. Inclusive, membros da família Báthory também receberam a Ordem do Dragão. E todos eles viviam mais ou menos ali na região da Transilvânia, né? Então, onde fica o castelo do Drácula. Enfim, essa é a nossa história que conecta um monte de coisa aí desde o século XIV, Christopher Lee, Peter Cushing, Star Wars, Dia da Toalha. Muita coisa legal. Aniversário aqui, mas inclusive você comentou, né? Eu falei do Christopher Lee, que fez o discurso quando o Peter Cushing morreu, que eu não sabia que faz aniversário também esta semana. Você sabia que o Christopher Lee, ele falava alemão fluente, ele serviu na Força Aérea Britânica, né? Ele é um londrino, né? Nasceu na Grã-Bretanha, nasceu no Reino Unido, né? Inglaterra, e ele tinha 1,95 m, você sabia disso, cara? Era alto, né? Ele era gigante, tinha 1,95 m. Parece que ele era fluente em 5 ou 6 línguas, na verdade, né? Ele era... que é um pouco comum lá na Europa mesmo, né? As pessoas, pela proximidade dos países ali, eles acabam falando bem vários idiomas, né? Muito bem. E você sabe que ele é primo distante do Ian Fleming, também, que foi o criador do James Bond. Não sabia, não. É parente do Ian Fleming. Ele disse que é descendente lá de Carlos Magno, lá do século IX. Né?
Ah, é? É. Que legal. Muito bom. Esses são os caras. Sensacional hoje também, é um banho de informação. Legal, muito bom. Chegamos ao fim, do Remote Volume 10. Repetindo apenas, é uma edição que foi pré-gravada, está indo ao ar aí no dia 27 de maio. Não deixe de fazer seus comentários, compartilhar com os colegas e já já você vai ter os cortes dessa edição aqui também para assistir e compartilhar lá no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo você vê todos os links aqui. Também pode participar do nosso grupo do WhatsApp, e sempre que tiver episódio novo a gente coloca ali. Tá bom? Então, beleza. Bom fim de semana a todos. A gente se vê no volume 11, sexta que vem. Bom fim de semana, até sexta. Tchau, tchau.